Então vamos elevando nossos pensamentos a Deus, com a gratidão a Jesus. Gratidão por poder estar aqui reunidos novamente nessa terça-feira. Que Deus nos abençoe, ilumine cada um de nós. Permita, Senhor Jesus, que a Tua luz possa ser derramada sobre cada um de nós e nós tenhamos condições de recebê-la, humildade suficiente para entender a grandeza do Senhor. Agradecemos por essa misericórdia, agradecemos a Jesus por nos abençoar sempre, nos trazer esse Evangelho, por ter permitido também a vinda, ter mandado a vinda do Consolador, e que nos alimenta, que nos instrui e que nos direciona os passos. Pedimos, Mestre amado Jesus, que a sua luz seja derramada sobre cada um de nós, todos os irmãos que estão sintonizados aqui com essa reunião de hoje, e também todos aqueles com os quais nossos irmãos estão sintonizados. Que os seus lares sejam abençoados neste momento, que seja feito uma limpeza espiritual, um saneamento em cada um dos lares, que possam assistir tanto os nossos irmãos encarnados como os nossos irmãos desencarnados. Que a tua paz, Jesus, a tua luz esteja com todos nós, nos abençoe, nos ilumine e nos encaminhe. E que hoje possamos tirar proveito desta palestra magnífica. Obrigado, Deus, e que assim seja. Então agora nós temos a satisfação de ter, né, nosso irmão Vladimir junto de nós e que vai discutir para nós a temática transformação pessoal. Seja com a palavra, muita paz e muita luz para você, Vladimir. Gente, abraço em todos vocês, é sempre uma alegria reencontrar vocês e reencontrar vocês bem, né? O nosso tema de hoje é transformação pessoal. Se a gente, eu queria que vocês fossem comentando, tá? Pode deixar o microfone aberto. Quando a gente busca o significado de transformação, o que a gente entende? O nosso tema é transformação pessoal, né? O que a gente entende por transformação? Podem falar. Se pudéssemos usar uma outra palavra para substituir transformação, qual seria? Oi, Eulália, boa noite. Boa noite, Elzinho, tudo bom, amigo? Abraços para todos vocês. Quem gostaria de falar sobre transformação? Qual outra palavra poderia substituir a palavra transformação? Ou qual o significado dessa palavra para nós? Eu veio dizer que seria a reforma interior, né? Ah, ótimo. Então, a reforma, né? O que mais, gente? Tá bom, tá esquentando. A transformação é a gente sair de um lugar e ir para outro, né? Transformar. Não é apenas mudar a forma, embora mudar a forma é importante muitas vezes, né? Às vezes a gente muda a forma de pensar, muda a forma de sentir, muda a forma de entender, né? E muda as atitudes. Então, transformar é mudar a forma. Mas também, às vezes, mudar a forma. A forma é o nosso espírito, né? É a nossa inteligência que, às vezes, ela precisa adquirir conhecimentos diferentes dos adquiridos anteriormente para viver melhor, né? A gente sempre busca sair das situações difíceis que a gente, às vezes, se encontra para uma situação melhor. Então, precisamos mudar, né? Se a gente pudesse usar uma palavra, eu acho que seria
mudar. Então, claro, como o Maurício falou, né? Sempre a gente pensa que a mudança será para melhor. Embora, às vezes, a mudança pode ser para pior, né? A gente, às vezes, não tem o controle disso. Mas mudar. E mudança pessoal. Por que eu estou trabalhando aqui pessoal? Porque tem algumas mudanças que só eu posso fazer. Ninguém pode fazer por mim. Embora eu possa ter apoio, possa ter incentivo, né? Mas depende de mim. Então, não depende de outras pessoas. Às vezes a gente até gostaria de auxiliar, mas chega um ponto que tem um limite. E os outros também em relação a nós, né? Então, transformação pessoal seria isso, essa mudança que a gente necessita fazer na nossa vida e para viver melhor, né? Eu já estava lendo um assunto que não tinha nada a ver com religião, mas o rapaz dizia assim, né, que quem sabe que é ignorante, que ignora alguma coisa, ele busca conhecer, né? Busca aprender. Agora, quem acha que já sabe tudo, ele perde essa capacidade de procurar conhecer coisas novas, né? Então, olha o tanto que é importante a gente sempre estar procurando coisas novas, né? Sempre procurar algo melhor para a gente, para a nossa vida. A maioria das pessoas não sente, acredita sentir. Gente, muitas das coisas que a gente faz na vida, às vezes nem tem importância para a gente, mas a gente faz, né? Porque às vezes a gente acredita que aquilo é importante, mas aquilo não é importante. Então, a maioria das pessoas não sente, acredita sentir. Não acredita, acredita que acredita. Muitas vezes nós fazemos algumas coisas que nos prejudicam. E você acha que não vai te prejudicar, mas no fundo você sabe que vai te prejudicar, né? Então, a gente fica na nossa vida, às vezes, numa zona que a gente nem sabe qual é, uma coisa indefinida. Então, é nesse momento, às vezes, que a gente parte para uma mudança, né? Geralmente, é muito... Quando a vida está muito boa para a gente pode fazer mudança? Sim. Mas, geralmente, as mudanças a gente faz quando a situação está muito difícil. Quando está muito, muito, muito ruim. Então, a gente é como que impelido, né? Então, até esses momentos, quando está ruim, a gente tem que aproveitar esses momentos para fazer alguma mudança, né? E, às vezes, neles a gente encontra um apoio para uma coragem, né? Uma determinação, uma motivação e uma constância para fazer o que a gente realmente precisa fazer na vida, né? Que é se melhorar, que é ser uma pessoa melhor do que foi antes. Por aversão à mudança, muitas pessoas morrem aos 30 anos. Gente, as pessoas morrem aos 30, mas é por dentro, né? Elas morrem o sentimento, morrem a vibração, morrem a paixão pela vida, né? A alegria de viver. Aí elas vão no automático, assim, numa vida monótona ou mesmo ruim, até os 80, 90 anos, quando elas serão enterradas o corpo, né? Porque o espírito já morreu lá nos 30. Então a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso na nossa vida, né? Não viver uma vida que não tenha alegria, que não tenha prazer, que não tenha vibração, que não tenha novidade. Então, a mudança, ela é necessária na nossa vida. E não podemos ter medo da mudança, porque sem ela, às vezes, nós morremos por dentro. Porque um desejo não muda nada, mas uma decisão consciente pode mudar tudo. Eu faço sempre uma pergunta quando a gente está com as pessoas, né? Tinha 2 sapos em cima de uma pedra e tinha uma lagoa embaixo da pedra. E os 2 sapos decidiram pular na lagoa. Quantos sapos ficaram em cima da pedra? O que vocês acham? Tinha 2 sapos, eles decidiram pular na água. Quantos ficaram em cima da pedra? Tem 3 possibilidades, né? Tem a Sim, possibilidade que seja 1, seja 2 ou 3, ou nenhum, né? qual que você vota? Quantos ficaram em cima da pedra? Eles decidiram pular na água. Pode votar aí.
Vamos voltar para que os dois tenham realmente pulado, né? Isso, só que na verdade não, porque eles decidiram pular, mas não pularam. Então, gente, você só decidir a coisa e não praticar e não ter atitude também não resolve muita coisa na vida, né? Claro que primeiramente você tem que tomar uma decisão, mas a decisão, se ela não tiver trabalho, não tiver construção, não tiver algo de concreto que a materialize, ela vai servir muito pouco para a gente, né? Eu falo isso por quê? Porque todo dia a gente fala que vai mudar, que vai ser melhor, que vai cuidar da alimentação, do corpo, do espírito, e vai tratar melhor as pessoas, né? É uma decisão que a gente toma. Mas se a gente realmente não começar a fazer isso, nós nunca vamos sair de cima da pedra, né? Igual os sapos lá. Então, por que a gente chegou no ponto que a gente queria agora? Que é a lei de causa e efeito, né? Aquele primeiro pensamento que eu falei, a maioria das pessoas não sente, acredita sentir, não acredita, acredita que acredita, é do Diderot, né? Um filósofo, se não me engano, do século XIX. Então, é um pensamento antigo, né? Interessante. Transformar é mudar sem deixar de ser quem se é. Então, essa transformação aqui, gente, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, o mesmo Vladimir, só que diferente de antes, né? Então, isso é muito importante, porque às vezes na nossa vida nós somos diversas formas diferentes do que nós somos no passado. Mas às vezes a gente se aprisiona no pensamento achando que é o mesmo de antigamente. Ou acontece um erro maior ainda. As pessoas acham que nós somos hoje o que nós fomos no passado. E nós não somos muitas vezes, nós mudamos, né? E geralmente mudamos com um amadurecimento, para algo melhor. Mas as pessoas não percebem, então a gente tem que mostrar para elas que a gente mudou. E também queremos ser tratados de acordo com essa pessoa que nós somos hoje, né? Não que nós fomos no passado. Então, o que diz a lei de causa e efeito? Que tudo aquilo que você planta, colhe, né? Então, que uma causa ou várias causas geram resultados. Então, por essa lei, né, que é uma lei universal, quando a minha vida não estiver boa ou estiver boa, eu preciso mudar para que a situação ao meu redor mude depois, né? Então, primeiro a gente muda o nosso pensamento, a nossa palavra, a nossa atitude. Depois a situação melhora. Mas o que geralmente nós fazemos? O contrário. A gente quer colher antes de plantar. Na prática, geralmente a gente pensa assim: se minha vida melhorar, eu vou mudar. Eu vou ser uma pessoa melhor. Se a Juscelia, a Eulália, a Deus me tratar bem, aí eu vou tratá-las bem também. Então, eu condiciono a minha melhoria aos outros. Eu condiciono a minha melhoria a situações que eu não tenho o mínimo controle. E abro mão de fazer a minha parte. Isso é porque às vezes a gente ainda está numa mente que a gente chama de infantil, né? Nossa maturidade espiritual, psicológica, ela é infantil. O que a criança quer? Ela sempre espera ganhar, né? Ela nunca espera dar. Então, às vezes nós estamos fazendo isso na vida, esperando a vida nos dar as coisas, mas não estamos fazendo a nossa parte para que essa vida realmente tenha um sentido, tenha um valor, tenha um prazer, tenha uma alegria, né? Então, primeiro, gente, quando a situação estiver boa, ótimo, mas eu tenho que agir. E se estiver ruim, aí que eu tenho que agir mesmo, porque senão não vai mudar, né? Então, primeiro eu mudo, depois a situação ao redor muda. Aí, eu trouxe aqui alguns exemplos. Se nós fôssemos um solo, né? Porque nós estamos dando um exemplo da natureza ali, né? Primeiro você planta para depois colher. Se nós fôssemos uma semente, né? E nos colocassem numa cova escura, o que a gente sentiria? Né? Já pensou colocar você no escuro, encobrir de terra? Provavelmente nós vamos sentir desconforto, medo, né? E sem saber, sem ter a consciência se aquilo dali vai brotar, se nós vamos ver a luz do sol de novo. Então veja que a semente, ao ser plantada, ela tem um sofrimento, né?
de ficar isolada, de ficar no escuro, de ficar no frio, né? E sem a perspectiva, às vezes, sem saber que lá na frente vai ser melhor, né? No futuro. Aí essa planta cresce, gente. Ela começa a dar frutos, né? Vem alguém e corta essa árvore, né? Então nós somos arrancados de onde nós estávamos, às vezes, até bem, né? Então isso nos causa dor também, nos causa sofrimento, que você está sendo arrancado de onde você estava, de onde você cresceu, né? E aí essa madeira é levada para a serraria, onde ela vai ser mais ainda serrada, né? Então imagina se a madeira, né? Se fôssemos nós na madeira, se a madeira tivesse uma consciência, por quantos sofrimentos na vida essa madeira passou. E aí ela vai para a fábrica ser lixada, ser martelada, né? Sofrer pregos, parafusos, né? Que ser colocados nela. Então, vocês vê que na natureza e na nossa condição humana, nós passamos por vários sofrimentos. Mas que esse sofrimento, às vezes, ele é o que nos impulsiona a fazer a mudança para a gente viver melhor, né? Então, muitas vezes, o que aparenta ser a morte é a vida, que está começando ali, né? E muitas vezes o que nos parece ser uma derrota, um fracasso na vida, às vezes aquilo ali é o momento do recomeço, ou de firmar um posicionamento, uma direção nova na vida, né? Até nesses momentos que dá tudo errado, gente, às vezes é a chance que a gente tem de começar a fazer algo que realmente vale a pena, né? Então, na vida se ganha e se perde, né? Para eu aprender coisas novas, eu preciso esquecer das antigas, ou até mesmo me desapegar das antigas, né? Não sei se é o Mário Quintana que ele dizia assim, que o mais difícil na arte de ler era a arte de desler. Então, às vezes, para eu conquistar algo novo, eu tenho que abrir mão daquele conhecimento antigo. Para eu ter novas convicções, eu tenho que abrir mão de umas convicções antigas. Não as convicções boas, às vezes aquelas convicções que me limitam o pensamento, que limita a minha ação, que limita a minha vida, né? Às vezes nós mesmos vamos construindo em nós limites invisíveis que determinam se a nossa vida será boa ou ruim, como eu vou falar na conclusão daqui a pouco, tá? Então, primeiro, gente, sempre vai ser a mudança de nós, do nosso comportamento e da nossa forma de ser, para depois a gente conseguir mudar a nossa realidade, mudar o que está em volta de nós e, se possível, auxiliar na mudança das outras pessoas, né? Eu tenho um compromisso de auxiliar as pessoas? Às vezes tenho, mas o meu compromisso maior é fazer a minha mudança interior, né? O Maurício usou a palavra reforma íntima, né? Eu não tinha pensado nisso, mas no Espiritismo a gente fala isso, né? O meu compromisso é com a minha reforma íntima. Claro que eu vou conviver com outras pessoas, vou aprender com elas, talvez elas aprendam alguma coisa comigo, né? Mas isso daí já é uma coisa secundária. Agora, eu me conhecer e perceber que eu preciso mudar, preciso melhorar, né? E fazer essa mudança, essa é a minha missão. Esse é o meu objetivo nessa vida, né? Então, toda mudança exige esforços e uma grande dose de coragem. Somos espíritos milenares, herdeiros de nós mesmos. Se a minha vida está feliz, provavelmente eu fiz alguma coisa para que ela estivesse feliz. Mas se a minha vida estiver infeliz, gente, provavelmente também eu fiz alguma coisa para que ela esteja infeliz. Então, às vezes nós vamos tendo e agindo, criando erros cristalizados, né? Erros enraizados. Que chega um momento a gente percebe que precisa mudar para sair desses erros, né? E criar alguma coisa nova em nós. Fazer uma avaliação justa, imparcial, para ver o que precisamos abrir mão para conquistar a melhoria desejada. Eu preciso melhorar a minha saúde. Então, o que eu vou ter que abrir mão? Às vezes vou ter que abrir mão de uma alimentação excessiva, vou abrir mão de ficar assistindo televisão, né? Abrir mão de internet, de algumas outras coisas para procurar cuidar da minha saúde. Então, toda mudança ela vai exigir abrir mão de alguma coisa, né? E aí a gente tem que
fazer uma avaliação se nós estamos dispostos a abrir mão dessas coisas, né? Porque senão a gente faz igual o sapo lá, Maurício. A gente decide pular na água, mas não pula, né? A gente decide mudar de vida, mas não muda. Evitar responsabilizar os outros pelo que nos cabe fazer por nós mesmos. Às vezes a gente é muito cômodo para a gente achar um culpado, né? A gente bota a culpa no tempo, se choveu, se está calor, na esposa, no filho, né? No governo, no vizinho, né? Aconteceu algumas coisas aqui em Goiás agora nesses meses que eu assim, a gente fica um pouco surpreso, né? Houve mudança de governo, sempre há, né, gente? A mudança de governo municipal, estadual, federal, tal. E algumas pessoas falaram que não iam mais fazer algumas coisas porque mudou o governo. E eu fiquei pensando, engraçado, gente, eu tenho 49 anos, já mudou tanto governo e eu sempre tive que trabalhar, sempre tive que estudar, sempre tive que cuidar da casa, né? Então, assim, independente de quem seja, a gente vai ter que fazer a nossa parte, né? Não podemos ficar arrumando desculpas, né, para que a gente não faça o que precisa ser feito. E para a gente concluir, que eu quero deixar em aberto para vocês, as conclusões, né? Transformar-se para viver melhor. Geralmente, gente, quando a gente faz uma mudança e geralmente consciente, a expectativa é que seja para melhor, tá? Então, pode dar errado? Pode dar errado, mas pode dar certo também, né? A gente tem que levar isso em conta. Às vezes, se eu não mudar, aí com certeza vai dar errado. A nossa mudança começa pelos nossos pensamentos, né? O pensamento é uma coisa muito sutil, porque às vezes eu ouço uma música, leio um texto, assisto um filme, eu vejo a foto da deusa aqui, me dá uma coragem, um ânimo para fazer alguma coisa boa na vida, né? Então, alguns acontecimentos nos fazem mudar o pensamento. Mas tem hora que a gente não pode esperar essas coisas acontecer para a gente mudar o pensamento, né? A gente precisa mudar o pensamento antes que as outras coisas mudem. Então, a nossa mudança primeira começa no pensamento. Às vezes a gente conseguir substituir aqueles pensamentos de que a gente não tem valor, de que a gente não é capaz, né? Que a gente não pode ser feliz, né? A gente não merece, a gente não tem capacidade, né? Esses são pensamentos que a gente precisa mudar para que a gente se sinta valioso, se sinta capaz, né? Se sinta uma pessoa apta a fazer aquilo que deseja, né? A se realizar na vida. Então, primeiro a gente começa mudando os pensamentos. Depois que eu mudo os pensamentos, a gente começa a mudar as palavras. A palavra ela é muito importante na nossa vida, né? Porque a nossa vida é uma vida de relação e a gente se relaciona com as pessoas em grande parte com a palavra, né? Então, a palavra é importante as palavras que eu falo para mim, mas é também importante as palavras que eu falo para os outros. Às vezes eu posso levantar as pessoas ou destruir. Então, as minhas palavras também, elas podem me levantar ou me destruir, né? Eu brinco aqui que se a gente falar assim que o Maurício tá bonito, se falar isso 5 vezes por dia durante um mês, ele acredita que ele é bonito, né, Maurício? Porque a pessoa repete, outro repete, repete, a gente acredita, gente, né? Mas já pensou, porque, né? Já pensou se todo mundo falar o contrário, assim, não, o Maurício é burro. Às vezes vai chegar uma hora que o Maurício pode acreditar que ele é burro, né? Então, olha o tanto que a palavra nossa tem que ser educada, né? Para a gente não destruir nem nós e nem a outra pessoa, né? Então, primeiro eu mudo o pensamento, depois as palavras. Depois das palavras e o pensamento, eu mudo as atitudes, né? Eu começo a agir diferente. Porque não adianta só pensar diferente, falar diferente e não agir, né? Precisa de agir, porque o mundo, ele é um mundo de ação, né? Quando pergunta a Jesus lá como se reconhece a boa árvore, né? Pelos frutos, gente. Né? Não é porque ela pensa bem, ela fala bem, não, é pelos frutos que ela dá. Então a gente precisa começar a gerar frutos nas nossas vidas, né? Que seria a mudança de atitude. A gente tem que trabalhar. Depois das atitudes, a gente muda os hábitos. Os hábitos são os nossos comportamentos repetidos. Então, muitos comportamentos a gente tem bons e os repetem. Eles se tornam hábitos. Mas às vezes nós temos também comportamentos ruins, né? Que
nos atrapalham, que a gente repete eles, né? Tipo assim, desculpismo, preguiça, falar mal dos outros, né? Então, às vezes, a gente tem comportamentos e hábitos ruins que a gente tem que melhorar. Então, se a gente muda o pensamento, as palavras, as atitudes e os hábitos, a situação ao nosso redor melhorará. Então, a qualidade da minha vida, o destino da minha vida, não está no que eu recebo do mundo, né? A gente pensa assim, se eu ganhasse na loteria, se eu fosse mais isso, se eu fosse mais inteligente, mais bonito, mais novo, mais aquilo, minha vida seria melhor. Não, gente. A minha vida vai ser melhor se eu mudar meu pensamento, minhas palavras, né? Minhas atitudes e meus hábitos. O resto, eu não posso esperar por isso para fazer o que eu preciso na minha vida, né? Isso daí são consequências do que eu agir primeiro. Claro que algumas situações facilitarão ou dificultarão a nossa vida, mas é assim na vida das outras pessoas também, né? Então, algumas coisas, gente, a gente vai aprendendo, né? Interpretando e lidando com elas para seguir em frente. Então, essa é a mensagem que gostaria de trazer para a gente, né? Fiquem à vontade para comentar, discordar, fazer o que quiserem, tá? Eu vou desligar o som só para ouvir vocês. Geralmente, Vladimir, nós temos medo, né, da mudança, né? Nós temos uma dificuldade, é isso que o medo. Eu me lembrei da questão da vaquinha, né? A história da vaquinha, né? Então, a pessoa vive pensa naquela forma e de viver ou de se sustentar e tem medo de mudar, porque a mudança sai da zona, entre aspas, de conforto, né? Então a gente está naquela mesmice, para a gente é como se fosse uma zona de conforto. Então, eu quero que, se eu fizer tal coisa, pode dar errado. Aí eu me lembrando do caso da vaquinha, então essa pessoa tinha apenas vaquinha para conseguir se alimentar, alimentar a família, tudo mais, né? Mas tinha uma terra. Mas essa terra trabalho. Imagina bem, você pagar para arar a terra, preparar a terra. E se chover pouco e não der resultado? Então, aí é o medo, né? Eu não vou mexer com isso, né? Muito melhor é manter, ter essa vaquinha e pronto, ela vai me dar o sustento básico, né? Então, isso partindo para o lado mais financeiro, econômico, mas também para o lado moral, sentido moral também, a gente tem essa dificuldade, né? Olha, se eu começar a mexer, mas eu vou dar conta disso? Eu posso, né? Talvez o Vladimir consegue, né? Mas ele tem mais conhecimento que eu, então ele conseguiu, mas eu não tenho. Então, eu não vou fazer isso não, porque eu tenho medo, né? De não dar certo. Então a gente tem esses medos, né? Na verdade, é uma zona falsa de conforto, né? Porque à medida que nós pensamos, começamos a pensar sobre, é porque não estamos tão confortáveis assim, né? Ótimo, porque assim, gente, essa zona de conforto ela não existe, né? Ela acaba virando a zona de desconforto, porque chega um ponto que ela não serve, né? Você falou um negócio aí, é o seguinte, às vezes a gente entra numa prisão de luxo, uma prisão de ouro, sabe? Aí quem tá de fora pensa assim, nossa, o Vladimir tá numa prisão de ouro, olha que bom, né? É de ouro. Mas eu que estou lá dentro da prisão, eu só lembro que é uma prisão, não que ela é dourada, que ela tem ouro, você entendeu? Às vezes a gente cria na nossa cabeça umas prisões, né? Elas são até bonitas, sabe? Você fala assim, nossa, eu não posso sair daqui, porque meu lugar é aqui, né? Eu não posso fazer nada diferente do que eu estou fazendo. É uma prisão, gente. Você está na prisão, né? Eu brinco, mas é verdade. Tem gente lá no CEPAI que é livre. Está lá na prisão aqui, entre os muros lá, mas a cabeça dele é livre. E tem gente aqui fora, gente, que é totalmente prisioneira. Ele não consegue sair de um pensamento que ele tem, né? E essa história da vaquinha, ela é
muito real. Meu pai teve um amigo que uma vez chegou para ele. Meu pai era alemão, assim, uma pessoa muito prática. E esse homem ficou 25 anos sem fazer nada na vida porque ele tinha um lote lá no fim do mundo. Aí o meu pai um dia chegou para ele e falou assim: Olha, dá esse lote para alguém, vai viver sua vida, vai fazer alguma coisa. Não, mas eu não posso dar porque eu, sei lá, o que aconteceu? Eu ganhei, eu fiz alguma coisa. Não, esse lote só tá te atrapalhando. Então, assim, são os pensamentos, né? Quando você falou, a gente usa o exemplo material, mas nós estamos querendo chegar no moral, né? E assim, às vezes a gente tem prisões, gente, que a gente não consegue sair delas, né? E você entre aspas, está confortável lá na prisão, mas você está dentro da prisão. Ah, a prisão é bonita, mas é uma prisão. Então, não importa se é bonita, é uma prisão. Se mais alguém quiser a gente usar a palavra, E detalhe, né, Maurício? pode. Assim, a chave está do lado de dentro só, né? Ninguém pode tirar a pessoa da prisão, gente. Sabe? Assim, eu olho de vez em quando, assim, algumas pessoas falam umas coisas e eu falo assim, nossa, ele está numa prisão, mas eu, infelizmente, eu não tenho capacidade de tirá-lo, porque a chave está do lado de dentro. É ele que tem que pegar a chave e girar a chave, né? É uma coisa que a gente participou demais, percebeu demais nos últimos tempos, porque antes as pessoas não se expunham tanto, né? Mas agora nas redes sociais eles se expõem. Às vezes a pessoa faz um comentário muito preconceituoso, aí você às vezes argumenta que aquele comentário é preconceituoso, aí ele responde com um comentário mais preconceituoso ainda. Aí chega um ponto que a gente fala assim, gente, infelizmente eu não posso tirar as pessoas da prisão, né? Elas que precisam sair. E a gente tem que tomar um cuidado também para a gente não ficar nessas prisões que a gente constrói bonitas, né, para a nossa vida. A gente tem que estar sempre se analisando. Por isso que eu falei lá, transformação, né? É a capacidade de mudar, de sair de um lugar e ir para outro. Tem hora que a gente tem que mudar, nem que seja só para mudar, porque às vezes lá no outro lugar é muito melhor do que o que eu estou, né? E isso a gente fala em todos os sentidos, né? Quando você falou do moral aí, então, nem se fala, né? Às vezes a gente acomoda numa posição moral e não sai dela, e às vezes é preciso sair, né? Ter coragem. Muito bem, então, já que parece que as pessoas não já entenderam tudo, né? Então não tem nenhum comentário a fazer. Aí nós vamos partir para o encerramento, então. Tá? Eu gostaria só de ouvir o meu amigo lá do Sempac, só dar que ele dê um oizinho pra gente. Odilon, Eu. Olá. Não, acho que foi por engano. Eu balancei a mãozinha. Foi engano. Foi engano. então Tá tá com bom, você. gente. Então nós vamos partir para o encerramento. Antes, eu quero agradecer muito ao nosso amigo Vladimir, que é uma alegria, né, tá, Vladimir, ter você e junto com a gente aqui. A gente gosta muito das suas discussões, das suas reflexões. Alegria estar com você, tá? E vamos então já partindo para o encerramento e vou passar então a palavra para o nosso companheiro Odilon para fazer a prece final, né, de forma como se fosse o passe à distância. Uma palavra, Odilon. Ok. Boa noite a todos, mais uma vez, a todas. Seu João Marcelino chegou depois também. Boa noite, seu João. E a todos que estão presentes. Gratidão pela oportunidade, né, de estudo. Gratidão ao Vladimir pelas palavras, pelo ensinamento desta noite. O caminho da transformação é um caminho que nós buscamos, né? Na doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita é esse, né? Nos levar a essa transformação. Então, que nós possamos interiorizar esses ensinamentos e buscar cada dia mais nos enxergar
perceber as nossas prisões, as nossas amarras e nos libertando rumo ao Evangelho do Cristo. Peço a todos então que nós